Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 21 de julho. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube para que você possa receber aí todo o conteúdo de aprendizado e acessar já o conteúdo de aprendizado existente dentro do canal e toda a parte de análise. Análise aí diárias, análises semanais, tenho a análise especial como a da Via Varejo no pregão de hoje, toda terça e quinta-feira. Geralmente na terça e quinta-feira, 2 por semana. Tem análise que é produzida no final de semana, o radar da semana. Tem a live todos os dias a partir das 10h45, que é o radar do mercado. Então tem muito conteúdo. Basta você se inscrever gratuitamente no meu canal. Aqui na parte inferior do seu vídeo tem uma imagem inscreva-se. Passando o cursor do seu mouse em cima dessa imagem, você pode clicar na opção de se inscrever gratuitamente no canal. Na parte inferior também do vídeo vai ter o botão de se inscrever no canal. E se você deseja receber todas as recomendações de compra e venda que eu envio no decorrer de cada pregão, as informações relevantes, as carteiras de ações, uma semanal, uma mensal, tudo no seu celular ou no seu desktop, é só instalar aqui o aplicativo DV Invest. Ele está disponível para iOS e para Android. Na parte inferior do vídeo, na descrição desse vídeo, tem um link de acesso direto. Se também você usar esse QR Code, você vai acessar a página do aplicativo com a descrição completa lá do aplicativo, que aí você vai poder instalar e acessar todo o conteúdo desse aplicativo durante um determinado período, de forma gratuita e durante um determinado período. Na análise de hoje, eu estou antecipando a análise de fechamento, porque eu tenho um compromisso agora, das 16 em diante, eu não vou poder acompanhar o mercado nesse fechamento de pregão, trabalhando ali em reuniões em cima dos projetos que eu estou tocando. E dentro do... Estou antecipando essa... Inclusive antecipei até uma entrada que eu vou comentar aqui nessa análise. Nessa análise eu vou falar sobre Ibovespa, sobre aqui o Ibovespa, está aqui na parte superior, você está vendo aí a tabelinha com os ativos que eu vou comentar, o Ibovespa, o Futuros, mini índice, mini dólar, depois vem para PTR4, Vale 3, Goal 4, KLBN 11, BBDC 4, CNTO 3, IGTA 3, PK 3, ITSA 4, Lynx 3 e MGLU 3. Começando pelo Ibov, estabilidade nesse momento, Ibov bateu nos 105 mil pontos, já chegou nos 105 mil pontos, que era um patamar de projeção de alta e de zona de resistência, comentado principalmente lá no radar da semana. Aqui está no gráfico semanal aqui, ó, a radar da semana, comentei sobre esse nível de preço importante, já chegou, que também é uma projeção de alta dessa base aqui, ainda está um pouquinho mais para cima, né? 105,800. Pode vir ainda um pouco mais para cima, inclusive lá no semanal tem 106,500, que é um patamar também de resistência pelo gráfico semanal. Para gerar algum sinal de baixa nessa região de resistência que chegou, que pode justamente trazer uma correção, a partir do pregão desta quarta-feira, perda da mínima do pregão de hoje, nesse momento 103,732, aumentará a probabilidade de se ter um movimento de baixa ou um movimento lateral do preço. A tendência continua sendo a tendência de alta. Indo aqui para os futuros, lembrando, se essa análise for útil para você de alguma forma, seja agora ou no decorrer dela, deixe seu like, seu joinha, eu agradeço de imediato a sua valiosa audiência. E se você também puder recomendar pelo menos para um amigo ou um parente, agradeço demais. Gráfico 60 minutos. Apesar de ter mais algumas horas pela frente para fechar, comentando já para amanhã, se o mercado se mantém, abre subindo ou se mantém hoje acima do 104,505 e passa a proporcionar fundo ascendente ou pivô de alta, um gráfico de 10 ou 5 minutos acima desse patamar aqui, ó, que está com dificuldade de voltar para cima, foco maior em buscar a operação na ponta compradora. Se o mercado traz o mini índice para baixo da média, aqui no gráfico de 60 minutos, para baixo aqui do fechamento de ontem, que foi de 104,220, e passa a proporcionar topo descendente ou pivô de baixo abaixo desse patamar, foco maior em buscar a operação na ponta vendedora. No dólar, o dia de hoje forte de queda, lembrando, o dólar estava dentro de uma congestão, mas o mensal ainda dentro de um movimento de correção, que aumentava a probabilidade de queda do preço, né, de um movimento para baixo, ou de um movimento mesmo lateral, que eu já vinha comentando também no radar da semana. Dólar rompeu para baixo, é o ponto que onde rompeu forte, foco maior em buscar a operação de venda. Falei muito isso no radar do mercado de hoje, na live aí pela manhã, falando sobre a questão de focar em operação de venda, porque é o dia que pode esticar para baixo, devido ao tempo que ficou aqui de forma lateral. Dólar vai esticando para baixo, pegando aqui o suporte mais próximo nesse momento, que eu visualizo, tem aqui na faixa dos 5,166 e abaixo disso 5,157 e 535,5. Fato é que no G60 está um movimento longo para baixo, superação da máxima, quebrando a sequência de máximas descendentes, aumenta a probabilidade de ter alguma correção. Não teria uma expectativa muito forte para cima no primeiro momento. Na média, seria a chance maior de não ir muito longe para cima.
mas gerou aqui a superação da máxima no candle anterior, gerou um sinal de fundo, está dando um movimento de subida aqui no dia 60, ou mesmo no dia 30, dá para buscar a operação de compra de fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Seria uma das alternativas que eu vejo com maior interesse para buscar a operação de compra, né, no dólar. E o cenário mais positivo seria o cenário para se trabalhar na venda, desde que gere algum sinal de baixa, um topo descendente, ou um pivô de baixa, um gráfico de 60, de 30 minutos, depois de alguma correção nessa duas periodicidades, de 60 ou 30, isso reforçaria a chance de continuar caindo um pouco mais para aquele suporte do gráfico diário que eu mencionei, e consequentemente buscando a operação de venda de topo descendente ou pivô de baixa no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Seguindo para as ações, a PTR4 no dia de hoje está apresentando uma alta de 2,55%, veio para gerar um pivô de alta. Como já gerou um pivô de alta, fez uma boa primeira hora de pregão, eu reposicionei o stop dessa operação para não mais sair perdendo para baixo da mínima de hoje em R$ 23,13. Então o stop foi reposicionado para esse patamar, seguimos comprado no ativo. Para quem está abrindo compra nesse rompimento, pode trabalhar ou com stop aqui ou stop abaixo do fechamento do completo aí do gap, pelo menos de máxima ali, abaixo dos R$ 22,91. Então, o stop da Petro agora em R$ 23,13. Até colocar aqui, ó, R$ 23,13, está aqui o stop dessa operação. Depois aqui de PTR4, vamos falar da Vale 3. Deixa eu marcar aqui, Vale 3. Vale 3. Ativo que está caindo hoje bem, com queda de 2%. Mas dentro daquela possibilidade de planejar uma compra, se ela chegar aqui nesse patamar, que eu venho falando nas últimas análises, chegar aqui nessa região, me chama a atenção para abrir uma compra de swing trade em cima desse ativo. Precisa gerar ainda o sinal de alta, que seria ter pelo menos mais um, e melhor ainda, 2 pregões para buscar uma compra de superação da máxima do que no anterior. Então sigo aí monitorando o ativo, mas não tenho nenhum sinal para compra nesse papel, na minha opinião ainda dentro de um contexto de tendência de alta de curto prazo. Se ela voltar a trabalhar abaixo desse grande candle de alta aqui, já é um sinal de enfraquecimento dessa tendência e possível mudança para uma tendência indefinida. Na sequência, vamos falar de Goal 4, que encerrou a nossa compra no pregão de hoje. Reposicionei o stop para baixo da mínima desse candle aqui. Stop foi então acionado nessa operação. Passando os dados de encerramento dessa operação. Encerramento da Goal 4 com perda de 0,92%. E isso representou uma redução de 0,13% no capital total. O outro ativo que encerrou nossa posição foi a KLBN11, Klabin. Ela tinha gerado no pregão de ontem, a Klabin tinha gerado no pregão de ontem um candle de força, fechando ali para cima dessas máximas aqui, mas hoje oscilou, veio lá em forte para baixo e perdeu essa mínima aqui. Então essa operação também foi encerrada, o stop foi reposicionado em 20,77 e a operação foi encerrada, gerando aqui uma perda de 0,53% na operação, um stop parcial, assim como foi o da Goal 4, e isso representou menos 0,09% de perda do capital total. Então essas foram as duas operações encerradas no pregão de hoje. Temos posições ainda em aberto em BBDC4, posição em aberto aqui, pivô de alta no dia de hoje, algo bom. Stop que era para estar aqui, já foi reposicionado para cá, ou seja, igual a Petro. Fizeram o pivô de alta, não deveria mais voltar para baixo, pelo menos manter uma expectativa mais de subida na minha leitura do preço. O desafio dela aqui na faixa dos 23,45, tendência de alta de curto prazo, resistência 23,45 a R$ 23,61. Vamos ver se ela resolve deslanchar e ir para cima. Bradescão resolve andar mais aqui, ó, o stop já em R$ 22,00, colocando aqui R$ 22,80, né? R$ 22,80, stop da operação de BBDC4. Depois de Bradesco, temos para falar aqui de CNTO3, que é outra posição que a gente tem em aberto. Está aqui basicamente no preço de entrada, né? Aqui por volta dos R$ 32,92, um pouquinho acima do nosso preço de entrada. Seguimos comprado em cima desse papel. Stop vai ser reposicionado aqui, tende a ser reposicionado aqui para baixo da mínima desse candle. Porque já tem 3 pregões aqui e ainda não está se sustentando em cima dessa média, mas tem 3 pregões e não deveria mais voltar aqui para baixo, gerar topo descendente. Então seria interessante o ativo gerar o quê? Algum sinal forte para cima para a nossa operação, superação da máxima do candle de hoje. Então vamos ver se ela consegue amanhã gerar essa superação dos R$ 33,64. Então comprado aí em CNTO3, mantemos e abri uma compra hoje em IGTA3, recomendei compra nesse ativo antes do horário que eu costumo passar a entrada. Ativo para mim enrolado, com essa zona de resistência importante.
ela estava aqui para baixo dessa máxima ainda, mas o que me chamou a atenção foi ela ter oscilado abaixo da mínima do candle anterior, se sustentar em cima da média e esse pregão já ter superado a máxima do pregão anterior. E eu olhei o gráfico de 60 minutos, vi o ativo aqui patinando nesse candle aqui, foi na hora que eu mandei a recomendação de compra. E terminou acionando a nossa entrada, acionando assim, né? Já era para entrar comprando no valor que se encontrava, o papel, a compra foi executada, vou passar os dados dessa entrada. Se ela fechar hoje para cima dessa região, melhora ainda mais o cenário. Mas o que mais me chamou a atenção para a compra foi aqui o semanal. Ela está dentro de um movimento de subida, ameaçou queda, se sustentou em cima da média e está apontando mais para cima nesse momento. Tem um desafio imediato aqui na casa dos 37,17. Vamos ver se ela consegue vir para cima dessa região, mas está dentro de um movimento de subida no gráfico semanal. Isso me chamou a atenção que ela pode sair dessa região e ganhar força para as próximas resistências. Gráfico diário aqui tem 38,57 e depois 39,76. Tendência de alta do preço, retomada aqui basicamente, pivô de alta no pregão de hoje. E olhando aqui então para os dados desta compra da EGTA 3, temos compra aqui na EGTA 3 na faixa dos R$ 36,65, stop em R$ 35,65, objetivo em R$ 38,65, risco de 2,73%, alocando 18% do capital total nesta operação. Depois de Iguatemi, vamos falar aqui de PECAR3, que está muito forte no pregão de hoje, alta de 6,32%, belíssimo pivô de alta. Esse ativo, para mim, entro comprando aqui, o stop muito grande, mas pode ganhar força para cima. É um ativo que eu não tenho tanto dado histórico, porque era PECAR4, virou PECAR3, depois que virou PECAR3, que entrou volume na PECAR3, aí perdeu o histórico da PECAR4 para avaliar um pouco mais para trás. Mas o fato é o seguinte, olhando aqui para o curto prazo, tendência de alta de curto prazo. Essa compra seria uma compra que atenderia aos meus critérios, não por conta do tamanho do stop da operação, o tamanho desse candle. Para quem está comprado, ótimo, coloca o stop aqui abaixo da mínima do candle de hoje e também do gap em R$ 72,00, botaria ele na faixa dos R$ 71,92, estaria bem posicionado na minha avaliação. E qual seria a forma do Dalton comprar aqui esse ativo? Algum movimento de correção dessa subida. Se o mercado proporcionar assim, uma pressão vendedora nesse papel, não precisa retornar aqui para esse patamar, mas passar a gerar fundo ascendente já acima de toda essa região que ela rompeu, principalmente da região aqui que vai de 73,76 a 72,90, foco maior em compra de PECAR4. ITSA4, ativo que foi comentado no radar da semana. Ontem conseguiu gerar ali a entrada que foi comentada no radar da semana. Está indo forte para cima, tendência de alta, o banco ganhando força aí para cima, saindo dessa lateralização aqui, que já tinha comentado também no radar. Foco aí para quem está comprado, o stop pode ficar aqui embaixo ou mesmo abaixo desse gap de alta aqui. Ó. Se quiser um stop mais curto, poderia ficar com stop aqui na faixa dos R$ 10,41 e stop mais bem protegido em R$ 10,21. Ação apontando para cima, gráfico semanal, se olharmos aqui, está conseguindo ficar aqui acima desse patamar, olhando para o semanal, em termos de desafios mais relevantes pela frente, vai ficar só lá em cima, não necessariamente que ela vai direto para esse patamar de preço, mas o próximo desafio importante seria em torno dos R$ 11,43, até um gap aqui na casa dos R$ 11,53. Depois vamos falar de Lynx 3. Lynx 3, dia de hoje, forte alta também, assim como PECAR3, pivôzão de alta. Quem está comprado no ativo, a mínima de hoje já vai ser um ponto de referência em termos de posicionar o stop ali na faixa dos R$ 26,55. Retornou aqui, saída da posição comprada de swing trade. Para abrir compra aqui, eu, assim como PECAR3, maior interesse em planejar compra através de um movimento de correção, fundo ascendente ou pivô de alta. Entrou comprando aqui, a relação risco-retorno não é das melhores, mas dá para buscar ali 1 para 1,5 em termos de relação. Se você colocar um stop de 5%, você estaria buscando ali em termos de objetivo 7,5% a partir do ponto da sua compra. Qual o principal desafio desse papel? Tem aqui, olhando para o gráfico semanal, que é aqui do gráfico semanal aqui do lado, você tem aqui esse patamar de resistência, que é um patamar na faixa ali dos R$ 27,95, por volta de R$ 27,95, desafio para o fechamento dessa semana. Acima disso, essa região de fundos aqui, ó, que é o patamar aqui de R$ 28,39, que é um patamar que pode buscar esse papel aqui um pouco mais acima, essa zona de resistência dentro desse pivô de alta que ela está fazendo no gráfico diário.
E MGLU3, que no pregão de hoje está caindo bem mesmo. Assim. O gráfico semanal também está lá bem esticado para cima, dá para visualizar aqui o gráfico semanal bem esticado, aumentando a chance de ter algum processo de correção. Candle de hoje apontando para um candle aí de nuvem negra. Perda da mínima desse candle de hoje reforça a chance de ter um processo de correção, assim como está acontecendo até com a VVR3, via varejo, que eu já falei hoje na análise especial. Tem análise especial que está aqui disponível hoje, análise mais completa do ativo. Isso seria um ponto de saída de uma posição comprada. Se ela perder a mínima no pregão de hoje, para quem está comprado no swing trade, é uma possibilidade de saída de encerramento de uma posição comprada no swing trade em MGLU3. O próximo nível de suporte imediato na faixa ali dos R$ 82, depois R$ 80,18 e a média móvel exponencial de 13 períodos. Para gerar qualquer tipo de compra nesse papel, para mim, em termos de swing trade, tem que gerar movimentação para baixo e ideal mesmo seria o semanal ter algum processo de correção para planejar alguma compra, pensando até em position trade na Magazine Luiza. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise de fechamento antecipada. Um grande abraço e até o próximo pregão.